Que a paz de Deus nos envolva de agora e sempre. Que Maria Santíssima esteja presente neste ambiente. Vamos fazer a nossa prece de início dos nossos trabalhos, para depois fazermos a nossa palestra sobre o tema morte coletiva. Senhor Jesus, de joelho espiritualmente a teus pés, nos ensina, Senhor, a tua humildade como dever, o compromisso como obediência a Deus, para servir a todos os necessitados que estejam, Senhor, à beira do caminho. Que venhamos estender as nossas mãos para erguer os fracos e os necessitados. Que venhamos, Senhor, usar a nossa voz para consolar todos aqueles que se encontram nas perturbações espirituais. Em teu nome, em nome de Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, damos por iniciados os nossos trabalhos na tua paz, na tua luz e no teu amor. Que a paz de Deus nos envolva hoje, agora e sempre. Quando vamos tratar desse tema, morte coletiva, nós temos bastante cuidado e critério em muitas colocações, para que essas colocações não sejam pensamentos equivocados. Primeiramente, para nós entendermos Deus, nós temos que entender um Deus de amor, mas não um Deus de punição, e muito menos um Deus de vingança, pregado por muitas pessoas aí fora. Quando vamos fazer uma reflexão sobre algumas coisas que acontecem no planeta Terra, nós temos que observar que geralmente as pessoas dizem assim: a culpa foi de Deus. Deus castigou. Aconteceu isso, a justiça divina está sabendo. Será que as coisas é dessa forma mesmo? Será que esse pensamento está correto? Deus está em toda parte, mas o homem tem o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio não vai ser tirado do próprio homem. O espírito vai ter o direito de acertar, mas ele tem o dever de evitar o erro. Se ele não quer evitar o erro, a responsabilidade não é da justiça de Deus. Algumas pessoas fazem outras colocações também bastante complicadas quando diz assim: não cai uma árvore do pé sem que a justiça divina não permita, ou Deus não permita. E se você for balançar a árvore, você não foi procurar? Foi a justiça divina que disse assim: olha, vai lá e balança essa árvore e deixa o resto comigo. Allan Kardec, ele diz uma coisa muito interessante, que ele diz assim: há coisas que podem ser evitadas e há coisas que é inevitável. Não está sob o controle seu. Então, aquilo que não está sob o seu controle vai acontecer. Mas aquilo que você pode dizer, eu não vou fazer, não faça. Que depois você se arrepende. Alguns conselhos que temos observado na vida de muitas pessoas, principalmente de mães que conheceram pela primeira vez o genro. O que foi que disse às filhas? Cuidado com essa criatura. O que foi que as filhas disseram? A senhora, mamãe, em tudo bota defeito. Ele é o amor da minha vida. Olha só. Ele é a prova da sua vida. Porque para existir o amor da sua vida, já seria um mundo de regeneração. Mas quando você cai no mundo de expiação e prova, não se trata aí do amor da sua vida. Se trata da sua prova de vida. E essa prova de vida e essa convivência, ela vai ser bastante complexa, principalmente na questão da convivência e dos erros trazidos de vidas passadas. E depois de tudo isso, o que é que muitas dizem? Olha o que eu escolhi para mim, minha mãe tinha razão. Tinha razão porque sua mãe, ela tinha experiência, ela já tinha sofrido no casamento, já passou por diversas necessidades,
condições emocionais, às vezes, arrasadas por uma pessoa incompreensiva, e ela não quer isso para os seus filhos, e muito menos para a sua filha. Então, eu estava com um paciente, até interessante, que de repente ele sumiu, não veio mais. E eu perguntei à mãe dele, o que foi que houve? Doutor, ele arrumou o amor da vida dele. Ele disse, olha, eu vou dizer uma coisa. Amor da vida dele, diga a ele que daqui a um mês ele está aqui chorando. Não, e por quê? Não existe amor da vida. Então, o que é que acontece? Ele arrumou uma mulher possessiva, daquelas que vai para onde, volta que hora, e a cabeça do homem, olha, já não aguentava mais. Você vai para a casa da sua mãe, vai nada, você vai ficar aqui. Eu sou prioridade. A pressão foi tão grande que depois de 30 dias, ele disse, doutora, eu voltei para tratamento. Eu não disse à sua mãe? Eu avisei a sua mãe. E você todo encantado, vivendo uma relação perturbada, você achava que aquilo ali era eterno? Olha, dê graças a Deus, tu pulasse uma fogueira, criatura. Cadê ela? Deus me livre, ali é problema. É problema, mas você não estava gostando? Quando ela dizia assim, olha, tu vai para casa da tua mãe, vai não, a prioridade sou eu. Tu deixava a tua mãe doente e ficava com ela. Olha aí, deu errado. Então, em tudo que nós formos pensar, nós diremos o seguinte, há coisas que eu posso evitar. E isso está nas suas mãos. Isso não está na mão da justiça divina de nenhuma forma. Quando nós vamos a algumas condições de coisas que vêm acontecendo no mundo, o que é que nós percebemos aí? A pessoa diz assim, olha, aquela pessoa que é rica, ela teve muita sorte. Um acidente daquele, ela não escapou? Foi sorte? Foi não, pessoal. Porque o carro que foi produzido para o rico, ele tem 10 albergues, o teu tem o quê? Nada. Não há proteção nenhuma. Então, aquela pessoa que poderia morrer naquele acidente, houve a prevenção de acidente naquele carro para que aquilo não acontecesse. Enquanto que você morreu num acidente de automóvel, você não estava bêbado, você estava normal. O que é que a pessoa diz? Deus levou. Deus não levou. Quando o homem ele resolve construir um avião, ele corre todos os riscos. Mas esse avião tem que ter toda a prevenção. Se essa prevenção não acontece, será que foi a justiça divina que derrubou o avião para que a expiação e prova seja cumprida coletivamente? Também não. Porque Deus não é terrorista. Mas é de imaginar que muita gente do movimento espírita está dizendo assim, morte coletiva foi Deus que levou. Vamos avaliar as falhas técnicas? Quando você vai estudar aviação, o que é que se diz? Olha, a maioria dos acidentes aéreos é falha humana, não é mecânica. É falha humana. Sendo falha humana, me diga uma coisa. O que é que a justiça divina tem a ver com isso? Se aquele piloto está cansado, com sono, entendeu? O que é que ele está fazendo ali no comando de um avião? De repente, qualquer tipo de manobra errada, todo mundo perdeu a vida. Foi Deus que derrubou? Imprudência humana. Isso tem nada a ver com a justiça divina. Quando a gente vai fazer um estudo sobre as questões dos terremotos também, que há muitas mortes coletivas, mas só que essas mortes coletivas, não existe nela o agente humano provocado, ser humano. É a natureza. Sendo a natureza, o que é que a gente vai deduzir agora? A natureza constrói, a natureza destrói, a natureza renova. Então, isso é uma lei natural para todos os mundos. Porque a partir do momento que a gente vai estudar também a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o que é que a gente vai dizer aí? A guerra foi provocada por Deus? Foi não. Condições humanas, ambições humanas, a justiça divina não tem nada a ver com aquela guerra. Mas diante dessa guerra, o que vai acontecer? Vários espíritos vão descer para resgatar essas vítimas, as vítimas que estão ali, mas ao mesmo tempo
esses mesmos espíritos vai trazer soluções, soluções de paz, solução de pesquisa científica, e é bom a gente salientar que a anestesia foi descoberta na Guerra Mundial, viu? Olha aí, ela não existia. Então, a partir daí, os anestésicos começaram a existir. Foi uma coisa ruim a guerra? Foi. Mas ela trouxe também o anestésico. A guerra faz parte da brutalidade humana. A pesquisa anestésica foi os espíritos superiores que trouxe. E através dali, eles introduziram, e até hoje vocês fazem cirurgia graças aos anestésicos. Então, isso quer dizer que Deus, ele não tem participação nenhuma na questão da brutalidade humana. É preciso que os espíritas parem para refletir. Vamos lá. Se falou muita coisa durante muito tempo, e de repente a gente começa a estudar e a perceber que falaram demais e não ajudou ninguém. Uma criança que sofreu um estupro é lei de causa e efeito? Não é. E vou explicar a vocês por quê. Aquela criança não tem condição de responder por essa prova. Porque se essa lei for de causa e efeito, como se diz alguns espíritos aí fora, essa criança foi abusada porque ela abusou em vidas passadas, Deus estaria destruindo uma existência inteira. Que é de uma criança. Nós não concordamos com isso, não. Ah, mas o que aconteceu ali? Brutalidade humana de um ser humano doente, perverso, que matou e estuprou aquela criança, que vai responder caríssimo quando chegar aqui. Mas aquela criança, ela não tem nenhuma ligação com lei de expiação e prova, não. Para nós termos uma ideia do que está acontecendo, né, e o tema é correndo o relógio ali, houve uma queda de um avião ontem, foi isso? O avião caiu com 62 pessoas, já tinha espírita hoje psicografando. Como é que pode um negócio desse? Me diga. E dizendo em redes sociais, que o médico mostrou, por isso eu trago esse tema, dizendo o seguinte, olha, eu estou com o nome de uma pessoa que estava no avião, que é de Fortaleza. Agora, a lista de mortes já tinha saído, ela pegou o nome. Veja só, pegou o nome. Essa pessoa está mandando um recado para a sua família. Isso é possível nas mortes coletivas? Não. E vou explicar por quê. Vamos lá, vamos voltar aos terremotos. Então, quando a justiça divina sabe que vai existir um grande terremoto, grandes equipes se deslocam do mundo espiritual. Enfermeiro, psicólogos, todos estão ali, anestesistas espirituais estão ali, mas a gente não sabe quem é que vai viver e nem quem é que vai morrer. Ninguém nos dá uma lista não, pessoal, de jeito nenhum. Porque se a justiça divina dissesse assim, olha, está a lista aqui de quem vai morrer e está a lista de quem vai viver, então quer dizer que esse terremoto só veio para essa lista? Não, essa consequência de vida e morte vai depender do estado de construção daquela pessoa. Está entendendo? Então, tudo que está acontecendo ali, em termos de terremoto e infraestrutura, é falta de quê? Tecnologia. Olha só. Eu fiquei muito preocupada com o terremoto que houve no Japão, porque eu tenho lá 4 estudantes que estão estudando para fundar o Hospital Espiritual do Japão. E eu pedi que entrasse em contato com elas. Eu vou dizer uma coisa, a japonesa ela é muito tranquila, porque eu não vi em nenhum instante elas nervosas. Olha, como é que está a situação de vocês aí no Japão? Normal. Olha para aí que educação. Se fosse aqui, hein? Eu vou morrer! Normal. Olha, o terremoto aconteceu a 800 quilômetros da cidade onde eu estou. Não aconteceu nada com a gente, está todo mundo bem. E uma certa vez eu fiz uma pergunta até a Miyoko, né? Miyoko tem mais de 60 anos. E eu perguntei para ela, me diga uma coisa, você nasceu e se criou no Japão. Como é seu estado emocional com relação a tudo aquilo? Terremoto, maremoto? Ela disse, normal. Nós fomos educados para isso. Nós fomos educados para enfrentar dificuldades.
E olha que eu moro bem perto do maior vulcão do mundo. Você não tem medo? Não, eu durmo tranquilo. Sabe o que é isso, pessoal? Preparo emocional desde a infância. O pai não coloca aquele terror. Porque o pai brasileiro é o seguinte, se o filho ir para a faculdade e demorar 10 minutos para chegar, morreu, e agora? É assim. Pensamento positivo, né? Excelente. Morreu, aconteceu alguma coisa. Olha, daqui a pouco chega a notícia. A mãe japonesa é muito positiva. Muito centrada. Ela passa a maior segurança para os filhos nas questões de catástrofe no Japão. E ela disse, olha, eu estou a 800 quilômetros de distância do local, realmente foi um terremoto de 7,1, não caiu um edifício. Aí me diga uma coisa, foi Deus que segurou os edifícios? Não. Engenharia avançada, tecnologia avançada. Então, dentro de um processo de transição planetária, o que a gente observa aí? O país que mais investir em infraestrutura e segurança coletiva, menos morte vai ter. Agora, vamos colocar aqui na região Nordeste. Um terremoto de 7,1, pode ter certeza que metade da população do Nordeste desaparece. Não fica. Essas barreiras que vocês veem aqui, olha, acaba com tudo. Então, se você partir para as áreas marítimas, pode ter certeza que um edifício daquele, ele não tem estrutura para suportar 6. Imagine 7. Então, vamos dizer, metade da população do Nordeste morreu. Foi Deus? Não. Faltou estudos, faltou avanço tecnológico para que você evitasse morte. É o que acontece no Japão. Então, o Japão ele tem um serviço de meteorologia só para terremoto. Olha só. E eles dizem o seguinte, olha, esse foi de 7, vamos esperar o de 9. Veja o que é organização emocional, estrutural, e eles já estão dizendo, tal cidade vai ter 9 graus na escala Richter. A gente pede à população que já comece a evacuar dessa cidade. Isso é o quê? Prevenção. Mas quando cai um avião, os espíritos é o primeiro a fazer vídeo em rede social. Isso acaba com o espiritismo. Porque a pessoa que perdeu o familiar vai dizer o quê? Deus está derrubando avião agora? Para ter lei de expiação e prova? Que Deus é esse? As pessoas não vão entender isso. Porque a partir do momento que vocês estão vivendo num planeta de expiação e prova, tudo pode acontecer, pessoal. Você está dentro desse planeta, você está dentro dessa lei. Se você sai daqui, tem uma calçada ali, e alguém que não teve educação jogou uma casca de banana, você escorregou, bateu com a cabeça, foi Deus que lhe matou ou foi o irresponsável da casca de banana? Foi aquele que não teve educação. E é preciso que a gente saiba separar bem as coisas com relação a isso. Qual eram os comentários na internet, né? Em menos de 24 horas, eu já vi onde estão as pessoas. Olha só, que pessoas? Aqui morreram no avião. Vamos ver todo o procedimento que acontece ali. Então, veja só. No momento que aquele avião começa a ter defeito, a possibilidade de cair é de 100%, os anjos de guarda já invadem aquele avião. Olha só. Os anjos de guarda já entram dentro do campo magnético de todos que estão ali, sabendo que aquilo ali vai ser inevitável e que aquilo ali foi uma falha humana. Tem nada a ver com a justiça divina. No momento que eles entram dentro do campo magnético das pessoas que estão ali, eles já emanam um fluido anestésico, cobrindo todos ali para que ele não sinta as queimaduras e não sinta as dores na hora da morte. Então isso quer dizer que aquelas pessoas que ali estão em pânico, elas não percebem que já estão saindo do corpo antes do impacto. Eles não vão deixar que aquele impacto aconteça. Então, antes, eles já estão ali, olha, absorvendo, para quando acontecer aquele impacto, aquelas pessoas já começam a ser recolhidas pela segunda equipe que estão lá embaixo.
Olha que coisa maravilhosa. A segunda equipe que está lá embaixo já está com toda a medicação para aplicar, para anestesiar, para a gente internar todos eles em sala de recomposição. Por que sala de recomposição? Houve um impacto, estão em pedaços. Só que esses pedaços, eles não estão soltos não, pessoal. Vamos explicar bem claro. Então, se algum suicida, ele se atira de cima de um edifício, o que é que acontece? Todo o perispírito dele se racha. Entenda só, as fraturas que ele teve no corpo, ele vai ter também no perispírito. Aí é diferente, ele vai arcar com as consequências dele lá no Vale do Suicida. Mas quando se trata das pessoas que morreu por acidente de avião, o que acontece com elas? Eles vão para uma sala enorme. Essa sala tem fluido anestésico para que eles não sintam dores. Eles estão adormecidos. E quando os meses vai se passando, o que é que acontece? Eles vão se recompondo. Nós não podemos tirar o anestésico e anunciar a ele que ele morreu, porque ele vai sentir as dores na hora que ele pensar na queda. Esse tratamento dura 1 ano para fazer isso. Olha só. 1 ano a gente tratando. Depois que tratamos deles, o que é que nós vamos fazer agora? A segunda etapa, reduzir a medicação. Todos eles já estão lá inteiros e vão ser internados agora numa enfermaria. Nessa enfermaria, a medicação é de 25%. E o que é que acontece? A área de psicologia já entra para dar a notícia. Vocês desencarnaram de um acidente coletivo que foi um avião. E alguns dizem assim, que Deus é esse que me levou? Porque ele não evitou a minha morte. E outros dizem, e meu filho? Fica como agora? Meu filho não tem ninguém lá. E elas têm a obrigação de ouvir tudo isso. Mas, para finalizar, o que é que elas dizem? Foi falha humana. Foi Deus, não. Como não foi Deus? A partir do momento que você escolheu aquela linha aérea, então o que é que acontece? Não tinha manutenção. O piloto estava drogado. É isso que eles vão ouvir. O piloto estava drogado. Está entendendo? O piloto surtou lá. Foi Deus ou foi o piloto que derrubou o avião? E todo mundo para. E faz sua reflexão. Foi falha humana, não foi a justiça divina, não. De jeito nenhum. Com um determinado tempo, nós iremos mostrar agora, já no estado de consciência a eles, já é outra especialidade ali, de acidente coletivo. Eles vão mostrar aonde aconteceu a falha e a falta de manutenção de aeronaves. Aí eles vão entender que eles não vão ter ódio da justiça divina. Aí eles vão entender que tudo aquilo ali foi por questões econômicas, entendeu? A facilidade de passagem aérea barata demais, cuidado com isso. Depois não vem dizer na minha enfermaria, Deus me matou. Foi não, você foi comprar uma passagem muito barata e ali não tinha manutenção. Então, eles começam a entender que tudo que aconteceram com eles foram falha humana, que a justiça divina não tinha nada a ver com isso. Agora, pessoal, como é que essa doutrina espírita vai para frente? Onde as pessoas não têm entendimento do que estão falando. Cada um prepara um vídeo dizendo horrores e se baseando aonde? Na codificação. O mais perigoso é isso. Porque a codificação não trata desse assunto dessa maneira. Para cada um, segundo as suas obras, como disse Jesus. E como é que nós poderemos, de repente, adentrar numa sala de recomposição para conversar com esses espíritos? Não entra de jeito nenhum. Aí vem os pastores oportunistas. Eu já tinha sonhado com esse avião caindo. Olha só. Porque Deus me revelou. E eu sabia que esse avião ia cair, mas eu não falei para não provocar pânico. Será que as pessoas perderam a sensibilidade humana? Que não entendem que ali existem pessoas que nunca mais vai ter retorno para casa? Que nunca mais vai ter os seus filhos? Que eu sei que não é fácil para eles.
principalmente quando não tinha conhecimento, todo mundo ali tinha um destino. É outro problema daqueles que ignoram a morte coletiva. Porque os que ignoram a morte coletiva têm um determinado tempo que nós vamos ter que deixá-la sobre o livre-arbítrio. E passamos a dizer, olha, já faz 2 anos que você partiu. Por que você está negando a sua morte? Eu não morri não, vou voltar para casa. Eu vou voltar para casa. Isso não aconteceu. Por que os espíritos falam isso? Veja só. Porque ele não está mais naquele estado de fraturas coletivas, mutilação muscular. Eles não estão mais nesse estágio. Eles já estão completamente inteiros. E o que acontece com esses espíritos quando voltam para casa? Já se passou 2 anos, 3 anos, 5 anos. As pessoas já esqueceram. É outro desespero. Vai falar com o filho. Como atender? Que aquele filho não tem evidência. O marido já casou, pronto, é outra confusão em cima disso. Entendeu? Esses espíritos negam os fatos para não cair na realidade agora do mundo espiritual. Aí existe uma coisa que é bastante complicada. Eu quero ir ao local do acidente. Eles não pedem para ir ao cemitério. Eu quero ir ao local do acidente. Se eu morrer, eu quero ir. Olha, a situação não é boa não, você voltar ali não. Não, mas eu quero ir. Eu acredito que eu não morri. Me mostre onde eu morri. E, infelizmente, nós não mostramos. É eles que vão. E quando chega no local do avião, o que é que acontece? Aquele filme começa a passar tudo na cabeça deles. E na medida que esse filme começa a passar, aí vem as fraturas coletivas e as dores de novo. Olha aí. Vai ter que ser socorrido, ser levado imediatamente, mais uma vez, para a sala de recomposição. E depois que melhora, a gente pergunta, quer voltar de novo ao local do acidente? A gente lhe avisou. Não quero mais não. Realmente eu morri. Eu só tenho a agradecer a vocês toda a paciência que vocês têm conosco. Porque eu sei que vocês deixaram família aqui. Quem morrer aqui e não chorar, eu vou dizer, não é normal não. Porque todos choram. Mas o choro não é da dor não, pessoal, é da saudade. Você não vai voltar mais. Daqui para frente é colônia espiritual, é estudo para um dia você voltar, mas você talvez não volte para aquela mesma família. A morte não é fácil. Mas vamos tornar essa morte mais esclarecida para todos que se encontram aqui? Não vamos provocar pânico na internet, nem dizer que vou trazer uma mensagem A, B ou C, porque isso não está ajudando o espiritismo em nada, pessoal. A doutrina espírita no Brasil sempre foi pregada de modo completamente equivocado. Olha, a pessoa que mata tem que morrer. Que história é essa? Veja só. No nosso entendimento, uma pessoa que cometeu um homicídio em vidas passadas ou atirou na outra, se aquele tiro pegou no coração daquela pessoa, aquele que atirou, ele vai sofrer danos cardiológicos. Não é necessariamente ele ser assassinado por outra pessoa. Como é que vão pagar esse débito agora? Me explica. Um vai matar o outro, vai matar o outro. Como é que esse débito vai chegar ao fim? O que é que acontece? Quando você provoca uma lesão numa pessoa, você está provocando em você. Allan Kardec chama isso de fotografia do pensamento. Olha que interessante. O que é a fotografia do pensamento? É tudo aquilo que eu projeto na pessoa, eu posso projetar em mim também. E aquela pessoa, ela vai nascer, muitas vezes, com sérios problemas cardiológicos e desencarna lá com 8 anos de idade. Pagou o débito ou não pagou? Pagou. Agora não existe nenhum agente aí que provocou a morte dele. A morte dele aconteceu pela própria projeção do tiro que ele deu no outro, mas não foi preciso que ele fosse assassinado. Então, para a gente ter mais ou menos uma visão desse trabalho belíssimo que faz os espíritos aqui do outro lado. Observamos muitas vezes mulheres que foram estupradas, assassinadas. É outro quadro horrível aqui no mundo espiritual.
tratamos, orientamos, mas eu entendo o sentimento delas. Quando ela diz assim, eu vou me vingar. E uma mulher, quando fala isso, se prepara, viu, criatura? Se esconde debaixo da cama, porque mulher é mulher, vice. Não digo nada. E elas vão atrás. Elas vão atrás em busca de justiça. Se essa justiça acontece aqui, o que é que elas dizem? Olha, ele está pagando o que fez comigo, bem feito, eu não vou perder tempo com ele, não. Mas quando essa justiça não acontece aqui, e ele continua fazendo, e não tem nenhuma punição, ela se candidatou agora a fazer justiça, a livre-arbítrio dela. Não aconselhamos isso a nenhuma delas, mas elas muitas vezes vai atrás, perturba e entra no erro que a gente diz para ela, você não devia ter feito isso. Você era a vítima, agora você cometeu um homicídio. Como é que fica agora com a justiça divina? Você matou aquela pessoa que praticou aquele ato, criatura. Então, dentro da justiça divina, deixe que Deus vai atuar. Mas você, como espírito, não se transforma obsessor de ninguém, porque não vale a pena, não. Aqui nós temos as escalas de evolução, nós temos as colunas espirituais, lugares de paz. Então, para quem sofreu na terra, Jesus prometia um paraíso no céu. Não era isso? E esse paraíso só vem com o perdão. Muita paz para todos. Alguma pergunta sobre o tema morte coletiva? Deixa eu ver ela aqui. E aquelas pessoas que estavam predeterminadas para entrar naquele avião e não entrou, por que ocorre essa situação? Certo, vamos lá. Vocês, às vezes, são tão ingratos com o tempo que quando perde um voo, xinga todo mundo, né? Mas o que é que acontece? Tempo e espaço e ansiedade em viajar, muitas vezes, leva você àquela condição. Mas quantas pessoas todo dia não perdem o voo? Não é isso? Então, o que é que acontece? Se aquelas pessoas perderam o voo, não quer dizer que a justiça divina diz assim, eu vou dar uma oportunidade a esse e vou matar o outro. Aí não, como é que pode uma coisa dessa? Então, aquelas pessoas ali que perderam o voo, a gente observa muitas vezes que a hora que ela saiu de casa, o tempo que ela gastou, que ela chegou naquele local, não deu tempo de pegar aquele voo. Mas os outros não deram. Porque eles venceram a barreira do tempo, caíram dentro do avião e não voltaram mais. Então, quando a gente vai aqui no mundo espiritual, medir uma catástrofe de um terremoto, por exemplo, o que é que a gente vai observar dentro das estruturas da engenharia? Olha, essa localidade aqui, aproximadamente, pode morrer mais de 300 pessoas. A gente calcula isso pelas estruturas de engenharia. Mas como é que eu posso fazer um cálculo desse no Japão? Eu vou chegar no Japão e falar 7.1, vai morrer aqui 50 mil pessoas. Eles têm estrutura para isso. Isso não vai acontecer. Então, o que eu quero dizer com isso, que é a prevenção do ser humano que salva muitas vezes a vida dele. Por exemplo, você sabe nadar? Pronto. Se você inventar de mergulhar no rio profundo e morrer, a culpa é minha? Não, você não sabia nadar. A justiça divina vai ver isso com o quê? Suicídio indireto. Ela mergulhou sabendo que não teria possibilidade de sobrevivência porque ela não sabia nadar. Mas se uma pessoa sabe nadar muito bem e, de repente, temporaste tudo, a gente sabe que a possibilidade dela viver é muito grande. Mas a sua é nenhuma. Então, o que é que a gente vai fazer naquele momento ali? Uma área de isolamento, já para recolher você ao mundo espiritual. Mas aquele outro que sabe nadar, a gente não vai fazer isso. Entendeu como é que funciona aqui? Mais pergunta? Cristina, Pois não. desencarnado que quis regressar ao local da queda da aeronave e é passado esse filme para ele. Esse filme que é passado para ele seria a energia que fica no local e ele tem essa visão? Tem. Geralmente, o que é que acontece nos locais de acidente, grande catástrofe? Ali é como se fosse um código fluídico que está ali.
Então, quando você desce naquele local, você volta ao tempo que aconteceu o acidente. Quando você volta a esse tempo, o que é que acontece? Você já se sente dentro do avião. Regressão de memória espontânea. Quando você se sente dentro do avião e sente o impacto, ela começa a sentir todas as dores. Por isso que a gente não recomenda que vá para aquele local. Eles vão, é livre-arbítrio deles. A recomendação é não vá, você vai sofrer consequência com isso. Então, se outros espíritos visitar aquele local, vai ficar muito complicado. Já tem outros que a morte é tão traumática que eles não querem sair do local. E se você pegar médio de efeito físico em transcomunicação e ele colocar um gravadorzinho, ele vai ouvir as pessoas falarem ali: eu não morri não, estou aqui esperando socorro. Veja como isso é complicado. E às vezes aquele avião caiu há mais de 10 anos, mas eles estão ali. Sabe o que é isso, pessoal? Rebeldia. Porque você agora vê o anjo de guarda, você vê luzes, você vê espírito que pode lhe acalmar, mas o orgulho do ser humano aqui é muito grande. Nós queremos ajudar, ele faz, não quero, preciso de ajuda. Morta é você, há muito tempo eu estou morta, ainda bem, que eu sou convencida disso. Mas você aí, numa situação dessa, quer ir embora não. Então, a justiça divina deixa e com um determinado tempo eles vão despertar. Mas tem gente que nem dali quer sair, esperando o socorro físico, né? Então, doutor, nem todos são recolhidos. Alguns não vão, não, por opção. Nem todos são recolhidos, eles não vão não. Mas só que tem dores, enjoo, dor de cabeça, essa coisa toda. E muitas vezes, quando pensa muito forte num acidente, a fratura volta. Então, aqui não é lugar para ninguém estar ali, entendeu? Então, o corpo físico agora não tem mais interesse nenhum por ele. Agora é o corpo espiritual. Nós temos que cuidar dele agora. Isso é oferecido aqui no mundo espiritual. Outra coisa, após um acidente daquele, nenhum médium tem acesso à informação. A gente não permite. Sabe por quê? Curiosidade. Querem ganhar em cima de quem partiu do sofrimento dos outros? Então, as enfermarias são vetadas a esses médios, não pode. Eles não podem estar entrando, não podem estar saindo. O local do acidente, eles não conseguem se aproximar também, que as equipes não deixam. Se trata de espírito encarnado, vem fazer o que é aqui. Agora, você imagine que na segunda-feira tem centro espírita que vai fazer uma reunião para convocar as pessoas que morreram lá de acidente. Eles vão? Vão não. Se eles estão em sono profundo, se eles estão em sala de recomposição, não pode sair dessa sala. Por que haveria espiritualidade de levar ele para uma reunião mediúnica? Não tem necessidade disso não, pessoal. Existe aqui tratamento muito mais avançado com a mesa mediúnica. Então, se esse espírito morreu de uma morte natural e ele precisa de uma mediúnica, a gente leva. Mas, olha, homicídio, estupro, vê só, morte coletiva, a gente não leva não. É responsabilidade nossa a gente tratar. Se nós colocamos ali, a confusão é muito grande. Espírito recém-partido, sabe o que ele vai dizer quando incorporar no médium que não tem experiência? Eu não morri, não vou sair daqui não. E agora? Quem é que vai tirar agora? Que esse médium não tem experiência. Por isso que a gente evita e mandar esses espíritos para a mediúnica. Os espíritos que se comunicam na mediúnica dos hospitais, todos eles estão internados em enfermaria, consciente, sabe o que vão dizer, já está sem dores, vão fazer uma recomposição, voltar para a enfermaria, melhorar para ser encaminhado para a colônia. Como é que eu vou pegar um espírito que morreu de morte coletiva e colocar para médicos que não têm experiência? Pois não. E a falha humana, como fica a responsabilidade da pessoa que foi responsável? Boa pergunta. Veja só. O dono da empresa sabia que faltava um parafuso. Ele sabia disso. Isso é considerado crime indireto. Ele responde por cada morte que aconteceu ali. O piloto sabia que não dava para subir porque o parafuso lá estava folgado. Ele também é enquadrado pela justiça divina. E vão responder numa próxima reencarnação
por esse crime direto cometido. Ele não atirou em ninguém, mas ele colocou a vida daquela pessoa em risco. Por exemplo, o dono de uma construtora sabe que aquele funcionário não pode estar ali com 10 metros de altura sem cinto de segurança. Não é isso? O que é que ele diz? Eu não vou comprar o cinto não, porque é caro. Pode subir que eu me garanto. O funcionário caiu e desencarnou. Crime indireto. Ele vai responder. Porque havia toda a possibilidade do funcionário se salvar com o cinto. A empresa não comprou. Se não comprou, quem responde, pessoal, é o dono da empresa. Terminaram as perguntas. Todo mundo tirou suas dúvidas. Tem uma dúvida aqui, Beatriz, ó. Boa tarde. Nesses casos de acidentes coletivos, como a queda de avião, teve da Chapecoense, do time, teve, se eu não me engano, 3 pessoas viveram, uma até voltou a jogar. Como é que isso se explica, né, diante de tantas mortes, sobrevivência? Nesse acidente que foi estudado, né, por pane seca, que eles chamam, combustível zero, o dono da empresa responde, o piloto também. Ele responde. Agora, vamos lá. Algumas pessoas têm uma resistência para morrer muito grande, criatura. E outras têm uma fragilidade enorme. Se tu tiver pouca resistência para sustentar o fluido vital, se tu der um espirro, pode romper uma veia do cérebro. E aí, tu morreu de um espirro. Mas como eu morri de um espirro? Você tem uma fragilidade enorme para sustentar uma vitalidade. Já outros não. Então, vamos dizer, se aquelas pessoas entrassem ali em coma, não voltaria mais. Alguns que foram resgatados estavam conscientes nesse voo e conseguiram sair. Então, existem pessoas que ela tem uma sustentação espiritual, perispiritual mais forte. Alguém, muitas vezes, olha só, uma carreta, tem motoqueiro que a carreta passa por cima e ele não morre. E agora? Veja só. E ele sai com algumas lesões? Sai. Por quê? A sustentabilidade vital dele tem mais potência do que a sua. Tem pessoas que morreu de dengue, não foi? Tu imagina um mosquito matar um ser humano, né? O que é que aconteceu com essas pessoas? Elas não tinham sustentabilidade vital. Pegou o dengue, pegou a infecção e partiram. Já outras, o que é que acontece? Perde o braço, tem infecção e fica. Então, isso vai muito pela sustentabilidade do fluido vital que você tem. Então, uns é mais fácil para morrer na UTI. Se você estiver nessa lista, dê graças a Deus. Sabe por quê? Porque aqueles que se prendem à vida sentem dores horríveis, sentem o mau cheiro. Então, esse aí tem uma vitalidade maior e a gente sabe que ele não vai sobreviver. Mas aquele outro, o que acontece com ele? Entrou na UTI hoje, amanhã ele desencarnou. Foi ruim para ele? Foi não. Sabe por quê? O que fica ali, o sofrimento é bem maior. E as dores também. E às vezes, quando sai da UTI pós-morte, o que é que acontece? Revoltado. Precisava eu sofrer tanto ali. Eu não ia morrer? Ia morrer. Mas o problema é que o senhor é apegado a dinheiro, a casa, a carro. E na hora da morte, o senhor pensou em tudo isso e se segurou. Então, a culpa não é da justiça divina. Aí, por que aquele outro entrou logo e morreu logo? Aquele outro criatura não tem nada na vida, só tinha vida. E ele perdeu. A diferença está aí. Quanto mais apegado, mais complicado para morrer. Terminou? Trabalhador, tem alguma pergunta a fazer aí? Não. Pronto, vamos fazer a nossa prece. Quer fazer uma pergunta aí? Tem mais não, né? Certo. Então, é preciso que vocês não fiquem só na codificação. Pessoal, leia a Revista Espírita. Quem ficou só na codificação, pegou o resumo da Revista Espírita. Quem estudou a Revista Espírita vai ver que tudo que falaram aí está complicado. Porque não foi o que Kardec estudou na prática, viu? Ele estudou tudo isso na prática.
E na prática ele fez pergunta aos médios, fez pergunta aos espíritos, para depois da revista espírita ele fazer toda a codificação. Mas todos os estudos que eu faço, eu mando procurar na revista espírita. Lá tem tudo, ele explicando tudo, o Espírito Erasto também explicando tudo, o Espírito São Luís, Santo Agostinho. Então, na revista espírita, quem tem preguiça de ler, não lê não. Porque para ele dar uma explicação, às vezes é 5 páginas, 10 páginas para ele explicar o que foi dito lá no Livro dos Espíritos. E as pessoas pegaram o Livro dos Espíritos, viu muito resumido e disseram, é assim. Não, a gente tem que ir na fonte que é a revista espírita. Obrigado a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento e um bom tratamento para vocês. Senhor Jesus, Mestre amado, só temos, Senhor, a te agradecer por tudo que recebemos, porque sabemos, Divino Mestre, que veio de tua parte. Que brilhe a tua luz, hoje, agora e sempre, muita paz para todos. Obrigado.